Vamos continuar repercutindo a CPI da pandemia, o dia na CPI. Vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, integrante da comissão e que faz a gentileza de nos atender numa sexta-feira à noite. Mais ainda do que gentileza, ainda está nos nossos estúdios em Brasília. Então, tenho certeza que o senhor me ouve bem. Senador Mona Lisa falando, boa noite, bem-vindo de volta. Gratidão, Mona Lisa. Eu prometi para você que iria voltar. Estou aqui, pertinho do Senado, acabei de sair e a gentileza é de vocês por me convidar para a gente fazer um debate transparente aqui, poder dialogar sobre esse momento importante da nossa nação. Sem dúvida. Falando em democrático, correto e transparente, já digo que acabamos de ouvir o senador Humberto Costa, foram 10 minutos de entrevista e esse é o tempo que nós teremos. Então eu vou pedir a gentileza, mais uma para o senhor, da gente fazer, meus pares, vamos fazer perguntas mais curtas e também respostas mais curtas para que a gente possa ter uma abrangência aí maior de temas. Senador, vamos lá começar então a entrevista. Nós estamos num momento muito delicado, né, do combate à pandemia no nosso país. Daqui a pouco, amanhã ou no máximo domingo, chegaremos a 500 mil mortos. Anotei o número de hoje, 498.499. O segundo maior dia de casos desde que a pandemia começou e ainda nós vemos pessoas defendendo, senadores defendendo o tratamento precoce e o presidente Jair Bolsonaro dizendo que é mais eficaz contra a Covid, pegar a doença do que tomar a vacina. O que o senhor acha? Eu acho, Mona Lisa, que nós estamos numa guerra e numa guerra a gente não pode desprezar nenhuma arma. Então, vacina é fundamental, o distanciamento físico, uso de máscaras, também álcool em gel nas mãos o tempo todo e, por que não, se for com recomendação médica, o tratamento precoce. Hoje foi um dia muito emblemático na CPI. Vocês acompanharam e ficou feio para o Senado Federal. A instituição caiu muito no aspecto do G7. A gente já conhecia o viés, que é um viés que blinda a corrupção, que não quer olhar para os desvios de estados e municípios. A gente já conhecia o viés de parcialidade dessa comissão. Mas a gente não conhecia o viés de ausência do espírito democrático. Hoje, pela primeira vez, nós tivemos 2 cientistas médicos lá, renomados, que foram convidados para estar presente e o G7 se retirou. E o pior, o relator saiu, acredite se quiser, foi embora, não quis ouvir. Então, a gente precisa ouvir, é um princípio não apenas do jornalismo, mas de uma comissão parlamentar de inquérito, por mais que a gente discorde das ideias, mas até uma questão de respeito, ouvir as pessoas, os argumentos, os estudos, para poder fazer uma análise. Mas não, a opção dessa vez pelo menos não foi pela agressividade, pela intimidação, isso é um ponto positivo, foi pelo lado da fuga. E isso pegou muito mal, porque a população não é boba e está querendo saber toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Caio Junqueira chega na conversa, Caio. Senador, exatamente sobre isso. Na leitura nossa, minha pelo menos, o gesto ali do senador Renan Calheiros foi de não ouvir o que já foi muito ouvido, principalmente no começo da pandemia. Cloroquina, tratamento precoce, isso se debateu lá em março, abril, maio do ano passado. Chegou um momento que todos os estudos já não indicavam mais isso. E a Renata Agostini falou muito bem aqui agora há pouco, o presidente da República continuou insistindo nisso. Então, para que ouvir o que não precisa mais ser ouvido? Porque já se sabe, todas as instituições, as revistas, a Lancet, todos os lugares já mostraram isso. E as pessoas pararam de apostar nisso. E para que ouvir o que não dá mais para ser ouvido, porque não funciona, sabidamente não funciona. Então foi um gesto, sim, político. Concordo com o senhor, poderia ter ficado lá, poderia ter perguntado, mas o fato ali, não há ideias a serem debatidas nesse quesito. Essa é a minha percepção e acho que de muita gente, pelo menos, principalmente nós aqui, que temos compromisso com a verdade e somos jornalistas e cobrindo isso aqui há 1, 2 anos e o senhor também trabalhando em cima disso. Pois bem, a minha pergunta, só queria fazer esse preâmbulo. Desculpa, Mona Lisa, se quebrei a regra aí. Um tiquinho, foi meio longo, mas tudo bem, tá respaldado bem. Pela informação. Tá Diga. Mas eu queria te perguntar, senador, sobre a lista, sobre a tal lista. O Renan saiu de lá, anunciou uma lista. Faltou gente ali?
Eu acredito, só voltando um pouquinho, Caio, eu não posso deixar de falar, que existe uma divisão clara entre cientistas, entre médicos. Só para você ter uma ideia, no Brasil são 14 mil médicos e a gente não pode ignorar. São pessoas que estão no fronte salvando vidas e acreditam nessa tese e têm resultados clínicos. Hoje foram mostrados esses resultados e também meta-análises, duplos cegos, randomizados. A gente não pode embarcar, e eu digo aqui que os nossos colegas fazem uma narrativa muito forte disso, e hoje demonstraram que não querem ouvir o contraditório. Então, eu acho que até foi uma quebra de decoro do relator sair da comissão. E o relatório que ele vai fazer? Você faz parte dessa sessão hoje. Mas voltando para a sua pergunta, com relação aos investigados, foi outra surpresa que nós tomamos pela imprensa. Esse G7, que é um grupo de oposicionistas, e é importante que a população que esteja nos assistindo saiba que lá tem o grupo dos governistas, tem o grupo dos oposicionistas, que são esses G7, e tem independente também. Eu me considero independente não apenas por palavras, mas por atos, por requerimentos que eu fiz e por posicionamentos públicos. Agora, o que o G7 está fazendo só faz derreter a credibilidade dessa CPI. É isso que a gente viu na XP, na pesquisa que foi feita semana passada, que a população vê que a efetividade está caindo. Em maio era 35%, aliás, era 46%, agora é 35% já. Então por quê? Porque são atitudes como essa. A gente toma conhecimento pela imprensa, né, de nomes investigados. Cadê as provas? Existe já um relatório sobre isso? Então, esse tipo de procedimento de conduta mostra que já existe um relatório pronto, um relatório que já está ali encaminhado e que, antes de começar a CPI, olha a gravidade que eu vou falar aqui para vocês, antes de começar a CPI, nós já temos entrevistas públicas do relator e de vários membros da comissão, inclusive tem até presidenciável, acredite se quiser, dentro da comissão, dizendo quem é o culpado e quem é o inocente. Então, a gente percebe que é uma CPI claramente politiqueira e isso é um desserviço para a nação. Eu fui cobrar o Consórcio Nordeste, vocês acompanharam isso, o escândalo dos respiradores, que foi pago uma montanha de dinheiro, quase 50 milhões de reais. Esses respiradores nunca chegaram e eu queria chamar o diretor executivo, o cara que pagou os 48 milhões para uma empresa aí de São Paulo, que nem sequer tem endereço comercial, é um endereço residencial. Ela só tem 2 notas fiscais. Não deixaram a gente chamar o diretor executivo. Nós estamos há um mês e meio nessa CPI e não se olha a corrupção, diferente do Petrolão, diferente do Mensalão, o que nos deixa muito triste, porque o meu requerimento que deu origem a essa CPI, ele, assinado por 45 senadores, deixa claro que a gente tem também, além de investigar o governo federal, e concordo, assino toda a quebra de sigilo, assino tudo para investigar o governo federal, mas também tem que se olhar para estados e municípios que receberam bilhões do contribuinte, dezenas de bilhões do contribuinte, e eles não estão querendo ver. Então, por isso que essa CPI, a cada dia nas ruas, no comércio, nas feiras, que a gente conversa com as pessoas. Eu sou um parlamentar que gosto de olhar nos olhos das pessoas e conversar. As pessoas estão com ojeriza do que está acontecendo. É um desrespeito ao povo brasileiro. Agora é a Renata Agostini que participa da entrevista. Renata, por favor. Senador, boa noite. O senhor falou agora da lista de investigados, 14 nomes que Renan Calheiros incluiu, então, como investigados na CPI da pandemia. O que o senhor achou dessa lista? Tem algum nome ali que o senhor concorda ou, se concorda com tudo, tem algum que o senhor discorda? É o que eu há pouco tempo falei. Assim, essa lista eu tomei conhecimento pela imprensa. Acredito que ele tem que demonstrar exatamente o que encontrou de provas para colocar certas pessoas como investigados. Isso não foi apresentado sequer para os membros da comissão. Eu sou um membro titular da comissão e eu não posso aqui, até por uma questão de responsabilidade com o Brasil, né? Com o Brasil, fazer pré-julgamentos.
Então eu espero que eles levem esses dados, esses cruzamentos de informações, porque é importante que a gente saiba que eles decidem só. Eles pintam e bordam dentro da comissão, se reúnem, chega lá, delibera. Hoje, cortaram o microfone de senadores. Foi uma coisa assim, cada vez uma escalada autoritária dentro dessa CPI. Isso vai tirando realmente a seriedade de um trabalho que poderia prestar um grande serviço, apontando eventuais ações e omissões do governo federal e apontando desvios de corrupção. Quando a gente foi ouvir o primeiro governador, né, que foi o Wilson Witzel, que foi lá e fez um comício durante as perguntas do senador Renan Calheiros, quando a gente foi começar a perguntar sobre corrupção, ele se retira e vai embora, porque estava embaixo de braço com um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que mandou o Senado Federal, o Supremo, abrir essa CPI e ele mesmo deslegitima os senadores que querem, por exemplo, ouvir governadores. Então nós estamos no checkmate. A CPI está andando em círculos e patinando ao mesmo tempo. Essa é a grande realidade. Enquanto a gente podia estar aprovando reformas, como a tributária, como a administrativa, para dar a mão para o povo que está passando problemas na saúde, que está passando problemas com desemprego e com fome. Mas não, é política, é antecipar o calendário eleitoral do ano 2022. Isso não é correto, por mais que eu discorde do presidente, discordo. Causa aglomeração, não usa máscara, dá um exemplo ruim quando mostra um remédio. Não é papel de presidente, por mais que ele possa ter as melhores intenções, mas isso politizou ainda mais essa questão da autonomia médica. Mas, ao mesmo tempo, se quer tirar o presidente, tira nas urnas. Está chegando daqui a pouco para tirar. Mas não faça esse tipo de coisa com o país, que isso não é correto com o povo brasileiro que espera uma política séria, honesta dentro desse país. Senador, acabou o nosso tempo, mas eu preciso fazer uma última pergunta, porque o senhor acabou de dizer que a CPI está sem credibilidade, né? O senhor é bastante enfático em relação a isso. Quando o presidente diz que ele contraiu o vírus e não se discute, ele está imunizado, ele está mais imunizado, é mais eficaz ter a doença do que tomar vacina, em que nível está essa credibilidade? Eu acredito que o presidente, nesse aspecto, se equivoca, né? Quando dá declarações sobre a China, mas o senhor se diz exemplo, independente, né? Me perdoe isso, interrompê-lo. O senhor se diz independente e na hora que o senhor critica a própria CPI, o senhor é mais enfático. Mas é independente mesmo ou, nesse momento da CPI, o senhor está mais para o lado dos governistas? Senador, por gentileza, para encerrar. Está muito claro, Mona Lisa, o meu posicionamento. Né? O meu posicionamento é de querer investigar o governo federal. Fiz requerimentos nesse sentido, coloco publicamente minhas críticas. Agora, acredito que tudo que está acontecendo faz parte de uma visão apenas política para desgastar o governo nesse momento, para ele chegar fraco para o ano que vem. E eu acho que isso não é papel que o Senado deveria fazer nesse momento. A gente precisa ajudar o país, investigar com seriedade, com imparcialidade, mas você vê o senador Renan Calheiros, que tem um filho. Isso não tem como resolver. O filho dele é governador, ele não pode fazer meio relatório. Então já começou errado essa CPI e vai se complicando com esse tipo de barbaridade que aconteceu hoje nessa sessão, onde todo mundo se retirou, foi embora, tentaram esvaziar, né, a CPI, mas não. Outros senadores chegaram porque tinham perguntas a fazer e a sessão acabou até se estendendo até agora há pouco.